Voltamos agora no canal UOL, na TV. A gente estava aqui com a galera do YouTube e agora a gente está em rede no YouTube e também no canal UOL. Vamos falar sobre a polêmica de arbitragem ontem, ou as polêmicas que já foram amplamente debatidas, mas claro, a gente traz aqui para o nosso assunto também os dois pênaltis foram polêmicos, além de outras reclamações. Vamos ouvir os personagens da partida, na verdade, os técnicos das partidas? O João Martins reclamou bastante, hein? Falou até de um jeitinho brasileiro. Vamos ouvir. Sabíamos que ia não ver, sabemos que era impossível marcar 2 pénaltis a favor do Flamengo, o pénalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu, sabíamos que ia não ver, vamos ser sinceros, 2 pénaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil, principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pénalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Ouvimos então Felipe Luiz e João Martins e agora vamos ouvir o diretor de futebol, Boto. Esse sim fez uma acusação de que um dirigente do Palmeiras teria invadido ou tentado invadir o vestiário do Flamengo. Vamos ouvir. Mas é triste ver um jogo que é um jogo até bem disputado contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... penalti não, uma falta que é fora da área. O árbitro transforma em penalti. Um penalti que ele não marca e tem que ser o VAR a chamá-lo. Um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras. E o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aí o José Boto. E aí, Hernan, como é que foi essa informação do jogo de ontem? O diretor de futebol, Anderson Barros, negou, né, que tenha havido qualquer tipo de invasão. Como é que ficou essa história? Não, o Anderson Barros desmentiu, né? O José Boto dizendo que não houve essa invasão e a própria súmula do árbitro não diz nada em nenhum momento que houve qualquer incidente ou tentativa de invasão, porque a comissão de arbitragem ela é muito clara quando tem qualquer problema, qualquer tentativa de invasão ou até insulto, xingamento no corredor para o árbitro. É ordem da comissão de arbitragem, é para relatar na súmula, porque isso é passível de punição. Quando teve aquela confusão no vestiário lá do Palmeiras e São Paulo, que o árbitro foi xingado, a diretoria de São Paulo foi julgada e eles pegaram punição. O Belmonte, o Rui Costa, o Chapecó, Fernando Chapecó, todos os dirigentes do São Paulo pegaram punições. E aconteceram outros episódios. E ali na súmula do abate não teve nada, absolutamente nada, nada. Então, o Anderson Barros se sentiu, obviamente, na obrigação de ir lá e desmentir o José Boto. E essa declaração do Boto, na diretoria do Palmeiras, causou assim, muita surpresa e, ao mesmo tempo, indignação. O Anderson Barros não gostou. Não gostou. Ele ficou assim, bastante irritado ao escutar e saber que aconteceu isso, né? Uma coisa desnecessária. E quem conhece o Anderson Barros sabe que ele é uma figura
muito serena, uma figura muito calma. Mesmo quando ele está bravo, mesmo quando acontece alguma coisa, ele não é um cara explosivo, ele não é um cara que vai lá bater, xingar, chutar a porta de vestiário. Não é o perfil dele, mesmo quando está no máximo calor ali da irritação. Então, essa declaração do Boto causou estranheza no Palmeiras e causou muita irritação. Não, tem alguns pontos importantes. Primeiro, tem que parar com isso em Palmeiras e Flamengo. A gente fala muitas vezes que acontece isso só no Brasil, mas a gente há de se lembrar do dia que o Zé Mourinho meteu o dedo no olho do Tito Villanova, que depois, infelizmente, tragicamente faleceu de câncer 3 anos depois. O Real Madrid e Barcelona em 2011, quando o Tito Villanova ainda era assistente técnico do Guardiola. O calor da rivalidade faz acontecerem coisas que não tem que acontecer. E exatamente por ser o jogo mais visível é que não pode acontecer. Aconteceu no ano passado, depois de Palmeiras 1, Flamengo 0 no Allianz Parque, o jogo da Copa do Brasil, em que o Palmeiras venceu e o Flamengo se classificou, em que também o Marcos Braz foi dar coletiva para falar que o Palmeiras não sabia perder e assim por diante. Então não é para acontecer isso em Palmeiras e Flamengo. Segundo ponto, se a súmula do árbitro não relata invasão à sala dele, e se o árbitro está certo por não ter relatado, porque supostamente não aconteceu, é um caso de pedido de desculpas formal do José Boto. Terceiro ponto, a gente já ouviu muitas vezes muita gente falando uma coisa que eu não concordo, não gosto de entrar nessa esfera, de falar que é coisa de colonizador, porque o Abel Ferreira falou tal coisa sobre o Brasil. Eu acho que quem está trabalhando no Brasil pode falar sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil. Mas, às vezes, a gente esbarra na deselegância de fato, né? Ou seja, Mourinho, uma época, na Internacional, ele falava sobre a incapacidade de os outros perderem pontos. Ele tirava onda com o italiano dele. Já Juve, 0 punti. Falam da Inter, mas a Juve, 0 punti. E aí sacaneavam ele porque ele falava 0 punti, era para falar 0 ponto, porque no italiano correto era de outra maneira que tinha que falar. Cara, o Brasil é um país formado por estrangeiros. Meu pai é português. Meu avô chegou aqui em 1955 português, para trabalhar como entregador de pão. Então, assim, não se trata de você achar que alguém não pode falar alguma coisa. Pode falar. Pode falar, você está trabalhando aqui. Mas há, de fato, coisas que causam... E é engraçado como as pessoas comentam uma parte da história e não comentam outra. Quando o Abel fala alguma coisa é porque ele é colonizador. Quando o Boto fala alguma coisa, ninguém fala nada. Como assim terceiro mundo? Quem está no terceiro mundo? Jogando no Allianz Parque? Ou no Maracanã? Ou no Beira-Rio? A gente fala que a gente é terceiro mundo, acho que passou um pouco dessa fase do brasileiro achar que o Brasil é terceiro mundo. Embora a gente saiba que tem muita coisa para evoluir aqui. E a mesma coisa vale para o José Martins. A gente fala no Brasil sobre jeitinho brasileiro, o João Martins. A gente fala no Brasil muitas vezes sobre jeitinho brasileiro. Mas a gente fala do jeitinho brasileiro. Você acha que em Portugal ninguém acomoda nada? No futebol em Portugal, nunca acontece de um árbitro que marcou um pênalti duvidoso para um lado querer compensar do outro. Só no Brasil acontece isso. Então erraram os dois. Errou o João Martins e errou o Boto. Nós não estamos no terceiro mundo. Nós estamos num futebol que precisa de melhoria, treinamento e profissionalismo da arbitragem. Isso nós estamos. Isso estamos. E para isso precisamos da ajuda de todas as pessoas que trabalham no futebol brasileiro. De qualquer estado e de qualquer nacionalidade. Né? Assim como o meu avô português ajudou a desenvolver a economia do Brasil, o José Boto vai ajudar a desenvolver o conhecimento do Brasil sobre como melhorar a arbitragem.